E eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus tem uma palavra. Eu estou feliz porque eu estou aqui com a minha família. Está ali minha esposa, minha filha mais velha, minha filha mais nova e meu agregado, meu genro. Louvado seja Deus. Estou acostumando ainda, 2 semanas, né? Tem 2 semanas, mas eu estou feliz com Jesus. Sou membro da Assembleia de Deus em Austin, pastor José Augusto. Não só eu, mas como toda a nossa família, estamos aqui também debaixo da bênção do pastor José Augusto. Eu queria compartilhar uma palavra contigo, uma palavra bem mastigada aí dos pregadores, mas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Eu vou ler o texto todo para melhor entendimento da palavra. Marcos capítulo 5, a partir do 1º versículo, que fala sobre o endemoniado gadareno, ou algumas traduções, geraseno. É uma palavra muito conhecida e às vezes é difícil pregar palavras que às vezes nós conhecemos, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela tem um propósito. E aqui é uma igreja, eu vi alguns vídeos de YouTube, estou até um pouco nervoso, porque tem grandes pregadores aqui, ministração, através do Ministério de Louvor. Eu percebi que é um povo que gosta da palavra, e aí a nossa responsabilidade dobra, aumenta, né? Louvado seja Deus por isso. Todos acharam? Digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha tradução aqui na Thompson. Os irmãos acompanhem aí na vossa tradução. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerasenos, ou Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, Pai, que encontre corações aqui abertos
adoradores. Usa-nos conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que nós lemos é uma palavra conhecida, fala sobre um endemoniado gadareno. A Bíblia diz que Jesus, após uma pregação maravilhosa, o Sermão da Montanha, ele vai para Cafarnaum. Lá tem mistério para Jesus fazer, cura a sogra de Pedro, e depois Jesus o que faz? Vamos pegar o barco e vamos para o outro lado do mar da Galileia, vamos para o outro lado da banda do mar, e ali tem uma passagem também muito conhecida, quando o mar se revolta e Jesus estava dormindo no barco, e todos se maravilharam quando Jesus acorda e repreende o mar, e eles se perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E ali já era um percurso daquilo que Jesus ia acontecer com Jesus e os discípulos, ia acontecer do outro lado da banda do mar. Chegando lá em Gadara. Gadara era uma cidade da província de Decápolis. O que é isso? Era dentro do território de Israel. Tinha 10 cidades que não guardavam os costumes de Israel. Eles não guardavam o sábado, eles comiam carne de porco e por aí em diante. Eram, entre aspas, gentios dentro do território de Israel. E ali, quando Jesus chega até esse local, um local em que normalmente os judeus não vão, um local onde eles não são muito bem-vindos, são costumes diferentes, mas tem um propósito de Deus para todo e qualquer tipo de situação. Aqueles que são guiados por Deus são chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus chega, agora já estou no texto para ganhar tempo, quando Jesus chega do outro lado do mar, na província dos Gadarenos, a Bíblia vai dizer que desceu do barco Jesus, e quando ele põe o pé no barco, ou na terra, sai do barco e põe o pé, desperta de repente, assim, do nada, um endemoniado. Jesus, quando pisa, sai uma pessoa que, se for falar algumas características aqui, parece aquele filme de vampiro. Olha só as características da pessoa. Saiu dos sepulcros onde ele morava, um homem possesso de um espírito imundo que morava nos sepulcros, e às vezes eles prendiam ele com cadeias e grilhões, com algemas, mas ele rebentava todas elas, fazia em migalhas. Ele andava de dia e de noite clamando, nu, gritando, assustando todo mundo e ferindo-se com pedras. Isso é nos dias de hoje, a gente vai falar que é aquele crepúsculo, né? Que é um lobisomem. Não, lá não vai lá não, que lá mora o lobisomem. Não vai para lá não, rapaz. Tem um lobisomem lá. De vez em quando ele passa por aqui, mas era uma pessoa, era um ser humano. E quando Jesus desce do barco, pisa a planta do pé, ele sai e vai até Jesus. Irmãos, quando nós entendemos que Jesus, quando pisa ali, o pé de Jesus já era um pé de autoridade. Quando você pisa em alguma terra, em algum local, Jesus já está te dando autoridade sobre aquela localidade. Jesus já está te dando poder, porque a Bíblia diz, como é que foi o chamado de Moisés? Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, sobre a bênção e a maldição, sobre a obediência, Deus falou para Moisés: Moisés, toda terra que o vosso pé pisar, vulo darei. E ele confirma para Josué, capítulo 1, versículo 2 ou 3, que diz assim: como eu falei com Moisés, Josué, eu confirmo para você que toda a terra que a planta do vosso pé pisar, eu vou te dar. Ou seja, o pé é autoridade. É por isso que muitas das vezes nós, às vezes no trabalho,
surge sempre um endemoniado querendo atrapalhar, tirar a nossa paz, de repente reter aquilo que Deus prometeu para nós. Mas eu quero te dizer que você tem poder e autoridade vinda de Deus para repreender todos os demônios. Amém ou não amém? E Jesus, quando foi ali, se levantou esse endemoniado. E o interessante que eu acho é que esse endemoniado, ele, mesmo sendo endemoniado, ele adora, no versículo 6, ele adora Jesus. Até os demônios se prostram e adoram. Às vezes tem homem que retém a adoração, coração duro. Oh meu Pai, mas o Senhor está falando nessa noite aos nossos corações aqui. Amém? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água é a palavra, ela vai batendo, vai batendo, vai batendo neste coração de pedra e vai sim penetrar no teu coração, porque a água é a palavra de Deus. Até o demônio foi e adorou e clamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha só como ele sabia quem era Jesus. Olha só como ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Que tenho eu contigo, vieste me atormentar antes do tempo. Aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus grita para aquele homem: sai deste homem, espírito imundo. E o interessante é que saiu um, mas a Bíblia vai dizer que tinha mais de um naquele homem. A Bíblia vai dizer que tinha uma legião de demônios. Legião é uma nomenclatura romana que diz que toda legião era de 600 homens a 6.000 homens. Nós vamos ver quantos demônios haviam na vida dentro deste homem. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. E quando Jesus expulsa um, fica o restante. Sai deste homem, espírito imundo. Saiu. Mas ainda ficou, porque Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Aí ele fala: legião. Mas aqui, irmãos, interessante dizer que não é uma entrevista com o diabo, igual algumas situações que a gente vê. Não, é o específico, porque Jesus repreendeu um, mas ficou ainda. Aí Jesus fala: qual é o teu nome? É legião. Ah, é legião? Jesus lhe mandou sair. Então nos manda para aquele porco ali, para aqueles porcos, porque Gadara, por ser da Decápolis, eles não tinham costume de Israel, ou seja, eles comiam carne de porco, e por ser uma região até montanhosa, propícia à criação de porcos, era uma das fontes de renda deles, criadouro de porcos, e tinha cerca de 2.000 porcos ali. E quando o endemoniado, os demônios que estavam ali, fala para Jesus: Senhor, nos manda para aqueles porcos. O Senhor fala para ele: vai, retira-te. E ali a Bíblia diz, nós conhecemos o texto, os demônios entraram nos porcos, e a Bíblia diz que era cerca de 2.000 porcos. Então entendemos que era cerca de 2.000 demônios que se precipitaram, se lançaram no mar e se afogaram. E o interessante, irmãos, que eu estou dando uma introdução para a palavra, é um texto conhecido. Interessante que os donos dos porcos, eles ficaram atônitos, eles ficaram assustados, eles ficaram, vamos dizer assim, impactados com aquilo. Não um impacto do bem, de mudança. O que eles fizeram? Eles foram para a cidade, eles foram para as suas casas, foram para os seus locais, para os seus patrões, para os seus amigos, e anunciaram
o que tinha acontecido. Mas nós vamos ver nessa passagem que tem uma diferença de como se anuncia a Jesus e como se anuncia a salvação em Jesus. Eles falaram assim: olha, lançaram os nossos porcos no mar. Ora, perdemos toda essa manada de porcos. Foram todas elas lançadas. Se precipitaram e perdemos. Sabe por quê? Porque eles estavam mais preocupados. Quem está me olhando aí? Quem está me vendo? Eles estavam mais preocupados com ter e não com ser. Eles não podiam ter dito assim: vamos lá, porque aquele lobisomem não era lobisomem não, ele era uma pessoa e Jesus o libertou. Vamos lá ver o que essa pessoa fez com este homem. Mas eles não falaram isso, pelo contrário, eles falaram somente da parte financeira, daqueles bens, daquela manada de porcos que se precipitou no mar. E quando voltaram, a Bíblia diz que voltaram, aí que eles se assustaram mais, que eles viram, não estou querendo corrigir a Bíblia não, mas o versículo 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado. Ele não está mais endemoniado. Ó, o que tivera a legião, agora sim. Fica o rótulo, né, irmãos? Às vezes, né? Fica o rótulo da queda. Mas se Jesus vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Viram que estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí que eles temeram, mais ainda, porque aquela pessoa que andava nu, aquela pessoa que andava gritando, aquela pessoa que não parava, agora estava assentado, aprendendo com Jesus, vestido e em perfeito juízo. Jesus faz transformações grandiosas. Amém ou não amém? Jesus trabalha de maneira tremenda em nossos corações, e através disso tudo é mudado em nós, tudo é transformado em nós. É roupa, é maneira de se portar e até o juízo. Eu tenho que ter cuidado até com o que falo aqui. Eu tenho uma psicóloga em casa agora, minha esposa está no quarto período de psicologia. Ou seja, Jesus trabalhou até na mente dele, o juízo. Glória a Deus. E o interessante é o que sucede, é que quando essas pessoas que vieram e viram isso e temeram, a conversão não foi de imediato. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que tinham visto isso começaram a rogar para que Jesus saísse da terra deles. Olha só que final, hein? Jesus, sai daqui, não queremos o Senhor aqui. Interessante. Jesus, com tanta obra para fazer ali em Gadara, com os discípulos, depois de ter passado uma tempestade no mar, a obra seria grande para Jesus e os discípulos ali, e começaram a rogar. Rogar não é somente pedir. Quem sabe aqui o que é rogar? Rogar é implorar, é começar a gritar: sai, não queremos o Senhor aqui, não queremos essa turma aqui. É parecido com os dias de hoje ou não é essa mensagem, irmãos?
em que está cada vez mais difícil nós pregarmos o Evangelho. Quando nós sairmos daqui, nós vamos ver que os bares estão cheios, e muitas das vezes nós vamos pregar. Eu me lembro uma vez, lá em Mesquita, nós entregando folhetos, né? E uma pessoa falou assim: não queremos esse folheto aqui, rapaz. Está cada vez mais duro os corações, mas Jesus ainda trabalha naqueles que têm a coragem e a intrepidez de pregar o Evangelho. E quem é que vai levar? Vira para quem está do teu lado e diz: é você que vai levar a palavra do Evangelho. É você que Deus vai usar. Sai daqui, Jesus, não queremos o Senhor. Não queremos o Senhor aqui. Não me quer? Beleza. Pega a mala aí. Vamos embora. Não, mas Jesus tem tanta obra. Não, vamos embora. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos aprender que Jesus só fica onde Ele é bem-vindo. Jesus não fica onde Ele não é bem-vindo. Jesus é bem-vindo aos nossos corações aqui nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Jesus é bem-vindo. Então Ele fica. Está aqui, ó. Achegai-vos a Deus. Não é assim? E a continuação: e Ele vos chegará a vós. Né, pastor? Então, consequentemente, entendendo isso, se eu me achego a Deus e Ele se achega a mim, e se eu me afastar de Deus, como é que é a interpretação? Ele se afasta de mim. Aquelas pessoas não queriam Jesus ali, mas a semente foi lançada, e nós vamos ver mais na frente. Jesus, o que faz? Vamos embora. Pega a viatura da época, né, o meio de locomoção da situação, que era o barco, entra no barco, e quando está começando a sair da terra para ir para o mar, de repente começa a gritar na praia: Jesus, Jesus! Jesus, tem alguém te chamando? Ele: não tem não. Tem sim. Jesus, Jesus. Ué, peraí, tem alguém mesmo. E de repente vem correndo: Jesus, não me deixa aqui não. Se eles não quiseram o Senhor, como é que vai ser comigo? Se eles não quiseram o Senhor, o que eles vão fazer comigo, Senhor? Deixa eu ir ter contigo. Irmãos, se é nos dias de hoje, em algumas igrejas, louva a Deus que aqui não, mas se em algumas igrejas, esse ex-endemoniado, abençoado, sim, convertido, sim, estaria em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês no máximo, com a carteira de pastor, nas campanhas: venham ver o ex-endemoniado. Teria um chamariz tão grande, teria uma pompa tão grande, ia estar em outdoor. O ex-endemoniado que foi liberto, ele tinha uma legião. Olha só, nós vemos aí, irmãos, quantas pessoas que se converteram com todo respeito, com pompas, com nome. Teve uma que se converteu, está desviada de novo, e falou assim: a igreja não soube me ganhar. Aceitou a Jesus, começou a pregar nas igrejas, depois desviou de novo, está casado com outra mulher. A igreja não soube me ganhar. Aprender primeiro. Aquele ex-endemoniado vai até Jesus e faz uma petição para Jesus, até plausível, até que nós vamos assim raciocinar e falar assim: eu entendo. E se Jesus, né, quisesse, seria também razoável, seria mais um discípulo.
Mas Jesus sabe todas as coisas. Jesus é Deus, Ele é Senhor. E o tema da mensagem é: Jesus disse não. Agora que eu entro na mensagem, Jesus disse não. Irmãos, nós somos tão abertos para tudo. Tem pessoas que não sabem dizer não, mas a palavra de Deus diz: seja o vosso falar só sim, sim, mas também tem um não, não, e o que passar disso é procedência. Capítulo 25 de Mateus diz algo muito interessante sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens vai dizer que 5 eram prudentes e 5 eram loucas ou imprudentes, e todas dormiram, mas veio o noivo e acordou a todas. Só que 5 eram prudentes, tinham azeite de reserva nas suas lamparinas. E o que elas fazem? Acende a lamparina. E as 5 imprudentes, o que fazem? Me empresta aí do teu azeite, para que eu possa acender também a minha lamparina. Mas o que as prudentes disse? Não. Não. O não de Jesus nesta oportunidade não era uma negativa para aquele homem, era um propósito. Não era uma negativa para que ele pudesse se desviar, porque às vezes quando nós temos uma porta fechada, temos uma recusa, onde está Deus? Cadê o Senhor? Nós sabemos aquele versículo lá de Apocalipse: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Beleza, mas é aquele fecha, ninguém abre. Nós temos que entender que muitas das vezes Deus nos prova, porque Ele tem propósito, porque Jesus disse não. Tem resposta de Deus aqui nesta noite para alguém que está precisando de uma resposta. Quando Jesus disse não para aquele homem, só Jesus disse, é tremendo, irmãos, só Jesus diz não para aquele homem. Jesus disse não e disse para ele: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O não de Jesus era porque tinha algo naquele homem que ele precisava urgentemente consertar. Consertar para quê? Para anunciar. Consertar para quê? Para pregar. Oh glória! Quem está aqui ainda comigo diz amém. Quem está entendendo a palavra aí, diga amém. Jesus diz assim: vai para a tua casa. Olha só, ele tinha uma casa, irmãos. Ele tinha uma casa, ele tinha um lar, ele tinha uma família. A Bíblia diz, no livro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aquele que não ama os seus, nem não cuida dos seus, nem os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A prioridade tem que ser a tua casa. Timóteo corrobora com isso.
aquele que não cuida dos seus e os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Já é ruim ser comparado com o incrédulo, e ser comparado com pior do que o incrédulo é aquele que não cuida da família. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa com certas coisas que estavam quebradas lá. Repara as brechas. Valoriza primeiro aqueles que estão na tua casa. Depois tu valoriza aqueles que estão perto de você. Família é prioridade. Eu estou até... Essa palavra é para mim também, irmãos. Primeiro Deus fala com o pregador, com aquele que vai ministrar. Aí depois o Senhor fala com a igreja. E eu pedi confirmação a Deus sobre esta palavra. Porque ela falou primeiro comigo que eu sempre fui meio durão assim, negócio de fazer curso, tal, família. Aí agora estou 2 semanas já no curso Casados para Sempre. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar é minha família. A igreja é feita de famílias. E famílias saradas saram outras famílias, curam outras famílias que precisam de uma cura, de uma palavra. Jesus disse isso para aquele ex-endemoniado: vai para a tua casa, meu camarada, tem coisas que precisam ser consertadas lá. Vai para a tua casa, para os teus relacionamentos que foram desfeitos, de amizade, de parentes, de amigos. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Irmãos, a nossa maior pregação é o nosso exemplo. Eu me lembro na igreja que eu era lá em Mesquita, que eu morei em Mesquita quase 40 anos, e eu morava no morro, e de repente eu morava praticamente embaixo da igreja, e lá quando chovia na rua, alagava tudo, era um rio. E de repente, assim, na hora do culto, eu era novo convertido, tinha sempre um irmão que abria a igreja, Diácono Dorival. Diácono Dorival era incansável, mas nesse dia, irmão, estava chovendo demais. A água estava quase aqui na bacia aqui, no umbigo, vou falar no umbigo, né? Na pelvis, aqui tem um técnico de tomografia. Aí, estava aqui mais ou menos, até perigoso. Eu quase me afoguei com água aqui, quanto mais água corrente. Depois eu conto essa história. Mas aí, 6h30, o culto lá começava às 7 horas. Estava lá o irmão Dorival, irmãos, com água até aqui, todo molhado, e a bengalinha dele. Eu falei, meu Deus, eu estava lá no morro, né, na minha casa. Eu falei, não acredito não. Eu botei um guarda-chuva, fui lá na varanda para ver se era verdade. Por que eu estou falando isso? Aquilo me ficou como exemplo até para mim nos dias de hoje. Sou crente há mais de 25 anos, glória a Deus por isso. Aquilo ali foi uma grande pregação para mim. Às vezes não é por muito falar que seremos ouvidos, mas aí como é que é? Pelo exemplo. O Senhor falou para aquele ex-endemoniado: vai para a tua casa, para os teus. Às vezes tem parente que é endemoniado, né, irmão? Fala a verdade. Mas como é que nós vamos ganhar ele? Pelo exemplo. Aí depois que você foi para a tua casa e para os teus, está preparado, anuncia. Quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Anuncia. Tem pessoas, irmãos,
que o Senhor tem um chamado tão grande, que quando Ele repara pequenas coisas, ali é uma confirmação de que o Senhor tem um chamado na vida, tem um propósito na vida dele. Tem pessoas, irmãos, que ainda estão descobrindo qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, mas tem pessoas que, após repararem coisas simples, reconhecem: não, o Senhor me chamou para isso, o Senhor me chamou, me vocacionou para isso. Isso o que, pastor? Pregador, pastor, porque a Bíblia diz que Ele deu uns para apóstolos, doutores, pastores, e por aí vai. Deus tem um chamado com cada um de nós, irmãos, e precisamos descobrir qual é o nosso propósito. E se você tem um propósito, Deus está confirmando aqui que não precisa, às vezes, em ocasiões, muito tempo, precisa somente reconhecer que eu tenho um chamado, um propósito, e Deus vai trabalhar, e as pessoas vão reconhecer e entender que é um chamado de Deus. Quem está aqui ainda, dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Foi aquele homem. Imagina, irmãos, conhecemos aí um pouco da história dessa cidade, conhecemos aí um pouco da história do contexto, e Jesus já manda ele anunciar. Mas depois que ele repara o altar, depois que ele repara as brechas, anuncia, reconheça o chamado. Se é para louvar, louve. Se é para pregar, pregue. Em nome de Jesus, eu estou profetizando. Receba aí a confirmação que Deus te chamou para isto. E como é que nós recebemos? É assim, ó, recebe aí, ó. Levanta a tua mão para receber aí, em nome de Jesus. Receba a confirmação do alto que Deus te chamou para uma grande obra, em nome de Jesus. Seja no louvor, seja na palavra, seja na administração, seja na limpeza do banheiro, seja aonde for, cuidar de jovens, de criança, do som, os músicos aqui abençoados, recebam confirmação de Deus que Deus te chamou para isso. E além de tudo isto, anunciar, pregar a palavra. Olha aí, tem banco vazio. Jesus te chama para anunciar. Jesus te chama para anunciar, para pregar. Qual vai ser o meu testemunho então, pastor? É o testemunho deste homem. Só fala assim: anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como Ele teve misericórdia de ti. Eu sei que você tem testemunho para dar do Senhor. Eu sei que a misericórdia do Senhor te alcançou. É só você falar isso, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso e que Ele teve misericórdia de ti e tem também de todos aqueles que aceitam a palavra. A Bíblia diz, para nós finalizarmos aqui, a Bíblia diz: então ele foi e começou a anunciar, não só agora em Gadara, ele começou a pregar em Decápolis, nas 10 províncias. Ele começou a pregar em todas as 10, não ficou só naquele local não. Coisas grandes o Senhor tem a fazer através da tua vida. Ô glória, coisas grandes o Senhor tem a fazer. Vire para quem está do teu lado e fala assim para ele, profetiza: Deus tem coisas grandes a realizar através da tua vida.
Ah, pastor, mas eu sou velhinho, como eu conheci o pastor Enete, 92 anos. Mas ele profetizou lá para quem está do lado dele. Porque na velhice terão sonhos, e os jovens terão visões. As coisas de Deus é meio diferente, né, irmão? A experiência tinha que falar assim: os velhos terão visões, porque ele tem experiência. E os jovens terão sonhos, porque é tendência dos jovens sonhar. Não, mas a palavra de Deus, depois você pesquisa lá em Joel, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Nunca perca o sonho, nunca pare de sonhar. Oh glória! Ele foi e começou a anunciar em Decápolis. E o que ele começou a anunciar? Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. É o primeiro evangelista. Glória a Deus. Jesus disse não, porque ele tem propósito, porque ele tem algo a realizar. Que Deus possa falar melhor ao teu coração, que o Espírito Santo possa influenciar melhor do que somente as minhas palavras, que o Espírito Santo possa penetrar dentro de você e te fazer remoer esta palavra, desse simples pregador, que eu estou aqui mais hoje pela amizade do nosso amigo Tiago, que eu não sou pregador, eu sou contador de história da palavra, mas eu profetizo em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor vai realizar através da tua vida, assim como foi com este homem. E como é que vai acontecer o final? E todos, interessante, todos, até aqueles que murmuraram, até aqueles que não queriam Jesus, a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo, todos se maravilharam. Até aqueles que às vezes você acha que é contra você, vai se maravilhar através da tua vida. Todos vão reconhecer que o Senhor é contigo, que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te escolheu. Amém ou não amém?